Shalom, shalom. No programa de hoje nós vamos falar a respeito de um tema, de um assunto importantíssimo, tanto para judeus como para nós, cristãos, igreja do Senhor Jesus, como para o mundo inteiro, que é a respeito do Messias. Nós vamos falar a respeito do Messias, do Mashiach. E para falar sobre este assunto tão importante, nós estamos mais uma vez aqui com a Regina Last Chetman. Seja bem-vinda, Regina, a mais um Israel para Jesus. Muito obrigada, pastor. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem. Regina, estou falando aqui com o nosso pessoal a respeito do Messias, aí esse assunto, este tema que é central no judaísmo. Todo o Shabat, Messias, ele é esperado. Também no Pessach, que é uma das principais festas aí judaicas, também há uma expectativa, ali do Messias também durante o Pessach. E ali os elementos postos ali também evocam muito a respeito deste ser, desta pessoa tão importante. E o termo Messias ou Mashiach significa simplesmente ungido. Ungido é o termo quando nós temos nas traduções, nas nossas versões no Antigo Testamento, essa palavra no original Lata Mashiach, que é Messias. E embora a gente tenha aí os profetas, os reis, os sacerdotes, todos eles, quando eram consagrados, separados para exercer esse ofício, eles eram ungidos. Então nós podemos dizer que existiram vários Messias, porque nesse sentido, de que eles eram ungidos, então podemos trazer aí essa questão de Messias aí para os profetas, para os sacerdotes, para os reis. Mas sempre houve a esperança messiânica, a esperança do Messias, o Messias, e não os Messias, mas o Messias. E esta figura é uma figura marcante e sempre houve ao longo da história essa esperança do Messias, aquele que viria para libertar o povo de Israel, para salvar dos seus inimigos, descendente de Davi, justamente para estabelecer a paz, como nós temos nas profecias no Antigo Testamento, nos profetas falando desta paz. Os judeus, desde aquela época até os dias de hoje, esperam o Messias. E eu queria saber, Regina, conta pra gente um pouquinho como que você aprendeu sobre esta esperança aí dentro do judaísmo. Mas antes de você responder, deixa eu só contextualizar aqui aqueles que estão nos acompanhando no programa de hoje, que talvez não a conheçam, embora seja difícil não conhecê-la, mas aqueles que ainda não a conhecem, a Regina, ela é uma judia que há muitos anos teve um encontro com o Senhor Jesus, então ela é uma judia messiânica, e ela não é apenas uma judia messiânica, uma judia que crê em Jesus como seu Messias, como seu Salvador, mas também ela é missionária. Então ela tem se dedicado aí já há anos a testemunhar de Yeshua, de Jesus, ao seu próprio povo. Hoje mora nos Estados Unidos, é casada com o Douglas e ela é missionária pelo Instituto Tzadik e também cuida daí das conexões do ITB com outras organizações internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Como é que foi, Regina, então, aí, dentro do judaísmo, aí, especialmente na sua vida, e qual é a imagem que o judeu espera de um Messias? Então, desde que eu me entendo por gente, assim, minha mãe sempre firmou muito a minha identidade judaica, tanto a minha mãe quanto o meu pai. Eu sempre entendi que o diferencial do povo judeu era que o povo judeu esperava um Messias. E eu sempre fiz perguntas, mas como assim o Messias? Quem que ele é? O que ele tem que fazer? E por que o povo judeu espera esse Messias? Por que as outras religiões, outros povos não falam nada disso e tal? E eu sempre ouvi a respeito do Messias, mesmo tendo vindo de um lar secular, ou seja, de um lar de judeus. Minha mãe sempre foi muito sionista, o meu pai também, mas a gente ia na sinagoga esporadicamente, a gente seguia as festas bíblicas, as festas judaicas, mas não tinha um dia a dia religioso.
E mesmo assim, eu aprendi que o povo judeu esperava um Messias. Conforme eu fui crescendo, né, indo à sinagoga, questionando os rabinos, e até mesmo quando eu fui estudar em Jerusalém, eu recebi ensinos um pouco mais sólidos a respeito disso, mas apesar de mais sólidos, muito vagos, que não chegavam a lugar nenhum. Por quê? A gente falou no programa anterior a respeito dos caraítas, que são um grupo que não aceitam a Torá oral como algo que tem autoridade divina, e o judaísmo rabínico, ele tem a religião, né, judaica, dentro do judaísmo rabino, sempre vai trazer as interpretações, trazendo o Talmud, o Midrash, todos esses estudos, nesses ensinos, nesses livros. E qual o problema disso? Quando a gente fala sobre o Messias, existem várias opiniões diferentes. Então, por exemplo, eu já ouvi que o Messias, ele é um homem que ele tem que trazer a paz, né? Por isso até que eles dizem que Jesus não pode ser o Messias, porque Jesus não trouxe paz. Se você olhar para o mundo hoje, o mundo está caótico, os judeus ainda estão sendo perseguidos, então por isso que Jesus não pode ser o Messias. Mas o Messias, ele traria como se fosse uma paz instantânea, né? E seria um líder político que iria reinar a partir de Israel. E eles falam que hoje em dia, né, existem discussões de que o Messias ele poderia ser duas pessoas diferentes, e eles pegam até mesmo o texto de Isaías 53 para dizer isso. Então, existiria um Messias ben Yosef, um Messias que seria filho de José, e esse Messias viria para sofrer, ele iria morrer, e a morte dele traria redenção, e aí após isso viria o Messias ben Davi, o Messias filho de Davi, que viria somente para reinar, né? E aí eles não conseguem enxergar um Messias que viria, resolveria o problema do pecado, e depois iria voltar. E aí isso, ao mesmo tempo que eles têm essa discussão, aí outros falam assim, não, Isaías 53 não é sobre o Messias, Isaías 53, quem está sofrendo aqui é o próprio povo de Israel sendo expiação para o mundo. Então, o Messias, eles podem ser vários homens diferentes, cada ano, cada 100 anos, Deus pode mandar um Messias diferente esteve entre nós, e a obra ela é gradativa. Outros que vão dizer assim, não, a gente não sabe, segundo o Talmud, se o Messias é um homem especificamente, ou se a gente vai somente viver uma era messiânica, que vai ser uma era de paz. Então, nunca se houve um consenso, né? Existem várias discussões de quem é o Messias, ou do que seria esse tempo messiânico, mas o judeu, ele é unânime em esperar essa redenção através desse termo. E essa esperança, né, da redenção, ela existe antes mesmo do povo judeu ser formado. A gente pode ver isso no coração da humanidade lá em Gênesis, quando Noé nasce, é dito ali assim, quem sabe esse daqui que vai trazer o consolo sobre os nossos trabalhos, o trabalho das nossas mãos, já que o Senhor amaldiçoou a terra. Então, a esperança da redenção, através do Messias, ela existe antes mesmo do povo judeu ser formado. Como o povo judeu é aquele que recebeu as escrituras, recebeu a lei, de onde vieram os profetas, foram eles que começaram a carregar essa esperança e dizer para o mundo, olha, vai vir a redenção e nós esperamos ela através de um Messias ou de uma era messiânica. Muito bem. Só um parênteses aqui, Regina. Você citou que, embora você não nasceu num lar religioso, ortodoxo, né, de judeus religiosos, mas você sempre ali, né, teve contato com a cultura, com as festas. Você citou que a sua mãe ela era sionista. Para aqueles que não sabem, o que seria aí um judeu sionista ou sionismo? Só um parênteses aqui para a gente traduzir um pouquinho aí alguns termos que talvez possa ter alguns que não saibam. Sim, a minha mãe ela mora em Israel atualmente. O sionismo ele defende que o judeu ele tem o direito de um estado, ele tem o direito de ter a sua própria terra, e a gente crê, né, de acordo com as escrituras, de acordo com toda a história judaica, que esse lugar é Israel, Eretz Israel, a terra de Israel. Ah, muito bem. Fiz questão mesmo de você trazer esse ponto, que é algo que está sempre presente em discussões, geopolítica, e
sempre esses embates aí atuais até hoje, então é importante a gente pontuar isso tudo aí também. Eu queria que a gente partisse agora, Regina, para a identificação de alguns falsos messias que apareceram aí na história. Então eu queria que você pudesse aí trazer para a gente alguns nomes de messias, de pessoas, né, que os judeus, em determinada época da história, creram que ele seria o Messias, ou então algum outro que se autodeclarou Messias. Tem aí alguns nomes aí que você possa identificar para a gente? Bom, infelizmente houveram vários nomes, né? Mas a gente pode, através das escrituras, né, no livro de Atos, por exemplo, onde tem todo aquele diálogo, né, que Gamaliel traz. Os apóstolos, eles tinham sido presos por conta de estarem pregando a respeito de Jesus e milagres que eram feitos em nome de Jesus. Eles foram presos e milagrosamente eles foram soltos, e aí começa a haver uma discussão, tá bom, como que a gente vai resolver isso? Por quê? Cada movimentação, cada burburinho, né, de que agora nós achamos o Messias, esse aqui é o Messias, existia um cuidado para que se analisasse e, peraí, vamos ver exatamente o que está acontecendo aqui, e se essa pessoa que está se autodeclarando Messias, ou que estão querendo declarar o Messias, tem alguma chance de ser esse Messias. E aí ele cita lá, né, dois nomes, né, que foi o Teudas, que ele gerou toda uma movimentação, mais ou menos 400 pessoas seguiram ele, mas que depois acabou morrendo e aquilo não deu em nada. E também Judas, que era um galileu, que ele iniciou a revolta, né, contra os impostos romanos que eram impostos sobre os judeus, e aí também acabou, depois não dando em nada, ele morreu, acabou gerando o movimento dos zelotes, que lutaram até o fim, né, até a destruição do templo contra os impostos, mas acabou não gerando nenhum movimento religioso, né, nenhum movimento que pudesse ser significativo, e que também não durou mais do que isso. E aí, então, através dessa discussão na Bíblia, a gente consegue entender, né, esse cuidado. Peraí, se a gente está tendo uma movimentação por conta de um nome, por conta de um homem, a gente precisa ver se isso realmente vai para frente, e até onde isso vai chegar, e se isso contradiz as nossas escrituras, se isso contradiz a lei. E quando a gente tem Jesus nessa história, a gente entende, né, o porquê. Jesus, ele não foi para a cruz por ele ter se declarado Messias. Jesus foi para a cruz porque os fariseus, os líderes religiosos, encontraram na lei uma brecha, porque as afirmações que ele fazia a respeito de si mesmo faziam com que ele fosse muito além do que um Messias, do que ele fosse muito além de um mero homem que fosse o Messias. As alegações que Jesus fazia traziam sobre ele um peso e uma autoridade divina. Quando, por exemplo, a gente tem lá em João 10, os fariseus, eles vendo toda essa movimentação, eles chegam para Jesus e falam assim, olha, tá tendo toda essa movimentação, fala logo, você é o Messias ou você não é o Messias? E ele fala assim, não, eu já falei, vocês não creem. E se vocês olham para as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas atestam a respeito de mim. Então, toda a fúria deles não foi porque Jesus se autodeclarou Messias ou porque ele foi declarado Messias. A fúria deles foi porque as alegações que Jesus fazia o tornavam o próprio Deus. Tanto que ele fala assim, se você é o Filho de Deus, você está se fazendo o próprio Deus. Você está trazendo sobre si uma natureza divina. E foi isso que fez com que eles falassem, não, isso daqui é blasfêmia. E a partir disso, eles conseguiram achar uma brecha. Então, peraí, então a gente tem algo para poder querer levar ele para os soldados romanos, para Roma, para ele ser crucificado. E foi isso que fez com que Jesus fosse crucificado. Não simplesmente pelos milagres que ele fez, ou não simplesmente por ele se declarar o Messias, mas pelas alegações que traziam sobre ele uma natureza divina. E foi justamente isso que os fariseus pegaram aí justamente para incriminá-lo, né, e levá-lo à cruz. Mas
Na verdade, a Bíblia já trazia aí as profecias a respeito da morte do Messias, como em Salmos, por exemplo, né? Cães me cercam, né? E a ira suscita, e a gente vê falando a respeito até de que nenhum dos ossos, né, daquela pessoa citada ali no Antigo Testamento, que se refere ao Messias, um salmo messiânico, se referia ali justamente ao próprio Messias, né, cumprido na pessoa do Senhor Jesus. A gente já vê as profecias já antecipando há muito tempo esse momento da morte do Senhor Jesus, que a gente vê, na verdade, assim, né? Não foram eles que mataram Jesus, né? O próprio Jesus fala que ele deu a sua vida. Então a gente tem, nessa história toda, nós temos um Deus que não está passivo às coisas que estão acontecendo. Ele supervisiona todas as coisas e ele é ativo também na história no momento em que ela também ali está acontecendo, né? E o fato de Jesus ter sido julgado ali, né, e condenado, né, pelos fariseus e por outros ali, na verdade também a morte de Jesus foi para que nós pudéssemos ter a salvação, né? Nós estamos hoje aqui o servindo e temos a certeza da vida eterna, a certeza da salvação por conta da morte de Jesus e da sua ressurreição, né? E aí a gente tem, inclusive, ali os primeiros judeus ali que creram em Jesus como sendo o Messias, né? E temos hoje, né, desde lá do período bíblico, a igreja formada de judeus e gentios que creem que Jesus é o Messias, esse corpo, né, de Cristo, esta igreja. Mas a gente tem também outros movimentos aí que aconteceram ao longo aí da história. Alguns ficaram para trás, outros continuam aí até hoje. Você pode citar algum desses movimentos aí que surgiram ao longo da história? Sim, só para deixar claro, como o senhor mesmo diz, assim, eu queria reiterar que em nenhum momento na minha fala eu disse que foram os judeus que mataram Jesus, né? E eu, como judia, eu creio que Jesus, ele fala, né, que ele veio para isso, para entregar a sua vida, e que o que levou ele para a cruz foi o meu e o seu pecado, sendo você judeu ou não judeu. Mas existiram vários nomes significativos, né, ao longo do tempo, que os judeus acreditaram ser o Messias. A gente tem Bar Kokhba, que gerou uma revolta, e muitos rabinos, inclusive o Rabino Akiva, era a autoridade máxima da sua época, ele afirmou que ele seria o Messias, e chegou a se ter um Estado judaico, né, por 3 anos, a própria moeda, tal, mas tudo isso também se dissipou. Muitos judeus foram mortos depois disso, muitos judeus sofreram depois da revolta de Bar Kokhba, e os judeus perderam território. Além disso, você tem, por exemplo, o próprio Maimônides, ele escreveu a Epístola ao Iêmen, que é um livro, é uma carta direcionada aos judeus do Iêmen, porque na época dele, lá no século XII, um judeu estava se levantando, se declarando Messias, e muitos judeus começaram a seguir esse homem, achando que ele realmente era o Messias, que ele realmente ia livrar o povo judeu da perseguição que eles estavam vivendo naquela época. Muitos judeus estavam sendo forçados a se converterem ao Islã, e ele escreveu essa carta com as profecias messiânicas para dizer, não, peraí, gente, olha só, vocês estão nessa movimentação nova, achando que esse cara é o Messias, mas vamos olhar para as escrituras, vamos ver o que as profecias messiânicas dizem, e ver que isso não está batendo com o que é dito. E é muito interessante, porque apesar de Maimônides negar que Jesus foi o Messias, por conta até do que a gente falou, né, da ferida, né, de ele não ser simplesmente o Messias, mas ele ser o próprio Deus encarnado, Maimônides, uma das profecias que ele traz é Isaías 9, né, quando ele fala, o menino não nasceu, o menino se nos deu. Ele fala que aquele texto é uma profecia messiânica, aquele texto está dizendo sobre o Messias, e hoje muitos rabinos falam que não, que esse texto não fala sobre o Messias e não tem nada a ver. Além disso, a gente tem um movimento muito expressivo. Esses movimentos, eles acabaram, né? Mas a gente tem um movimento que é muito interessante a gente falar, que dura até hoje, e assim, existem milhares de judeus que seguem esse movimento, que é o movimento Rabado. E o movimento Rabado, ele se originou por conta de um homem que nasceu na Ucrânia,
e que ele nasceu em 1902, se eu não me engano, e ele morreu em 94. Ele nasceu na Ucrânia e o túmulo dele, ele morreu lá em Nova York. E o movimento Chabad, ele gerou o que a gente chama, eles seguem o que eles chamam de Rebbe de Lubavitch, que era por conta da vila na Rússia, né, que esse movimento se firmou. Eles acreditam que esse rabino foi um rabino muito usado por Deus em milagres e os dizeres dele. A gente tem um termo, né, no judaísmo que a gente fala tzadik, inclusive, né, o nome do Instituto Tzadik Ba'emunah, né, que é justificado pela fé. Esse termo pelos judeus, ele é colocado muito sobre os homens que eles consideram os homens justos e a gente pode dizer até, né, elevados espiritualmente. Né, homens que não pecaram ou tinham uma elevação espiritual muito aquém das pessoas e que tem uma grande chance de ser o Messias. E esse cara, esse rabino, né, o Rebbe de Lubavitch, ele foi um cara considerado tzadik. Por muitos ele foi considerado um tzadik, embora não ter sido considerado Messias. Existem muitos rabinos que são contra essa alegação de que ele é o Messias. Por quê? Primeiro porque ele morreu, apesar de que quem segue realmente o Chabad, o movimento Chabad acreditando que ele foi o Messias, diz que ele vai ressuscitar. E existe uma cultura muito forte de que até hoje você pode invocar o nome dele, orar usando o nome dele, né, usar dele como se fosse um intermediário. Existe um livro muito famoso que chama Cartas para o Rebbe, que as pessoas, elas leem esse livro, elas escrevem cartas com pedidos de oração, colocam no túmulo dele, que está lá em Nova York, para receber uma bênção, receber um milagre. Inclusive, esse costume é feito não só com o Rebbe de Lubavitch, mas muitos outros que foram considerados tzadikim, né? De que se você colocar uma carta, um pedido de oração no túmulo dessa pessoa, você vai ter uma resposta mais rápida, o seu milagre, não, algo do tipo. Mas por muitos judeus rabinos isso é considerado uma idolatria e eles rejeitam totalmente, mas eles ainda são considerados judeus, eles não são criticados de forma direta. Então muitos falam assim, não, eu sigo o movimento Chabad, mas eu não creio que realmente ele vai ressuscitar, ele foi o Messias, mas eu gosto de algumas linhas do movimento Chabad. E o movimento Chabad, ele é muito forte, inclusive nos Estados Unidos. Em Nova York tem várias sinagogas, no sul da Flórida você vê muitas sinagogas também do movimento Chabad, e é um movimento que dura até hoje, apesar de que se você for para as escrituras, não teria chance alguma dele ser o Messias. Ele nasceu na Ucrânia, ele morreu em Nova York e ele não ressuscitou. Pois para os judeus, né, a maioria, como você mesmo pontuou, né, Jesus não pode ser o Messias porque ele veio e não estabeleceu paz alguma, né? Então, quando a gente fala a respeito da própria ressurreição de Jesus e da sua segunda vinda, né, que para eles será aí eles estão esperando a vinda e não a volta, né? Para o judaísmo a questão da ressurreição é algo totalmente contrário, né? Mas a gente tem esse grupo que tem que se curvar a isso. Isso é uma profecia messiânica, né? Quando o Senhor fala lá no Antigo Testamento que a minha alma não permanecerá no Sheol, né? Fala a respeito de que o Messias ressuscitaria, né? Não ficaria, né? Não ficaria sepultado para sempre, mas ressuscitaria. Mas eles têm que se dobrar a isso e agora tem que dar um jeitinho aí para crer que o Messias, né, tem que ressuscitar. Regina, nesses últimos momentos aqui, eu queria que você pudesse separar agora para trazer algo bem especial, e eu tenho certeza que vai ser bem profundo para nós e edificante. Eu queria que você comentasse para a gente como é que foi o seu entendimento de Jesus sendo o Messias, como é que o Messias chegou até você, ou você chegou até o Messias, como é que você viu em Jesus e creu que ele era o Messias, como é que ele entrou no seu coração? Quem quiser ver, tem o meu testemunho completo aqui no canal da IPP-TV e do canal do Instituto Tzedek Oficial também. Mas, para resumir, nesses momentos finais, eu sempre
quis entender mais a respeito do que o meu povo acreditava. Eu sempre quis conhecer a Deus e para mim, se Deus existia, ele era um Deus de perto, ele não era um Deus de longe. E se Deus existia, o povo judeu tinha as respostas. Era isso que eu sempre entendi e acreditei. E é por isso até que eu fiz a minha primeira viagem, depois a segunda viagem que eu morei em Israel, em Jerusalém, para tentar chegar mais perto de Deus, mais perto possível de Deus. E eu sempre, como eu disse, eu sempre ouvi, né, que a gente esperava o Messias. Eu sempre ouvi o termo salvação, mas eu nunca entendi o que isso significava. E a gente tem a ideia de que, por conta das necessidades humanas, por conta de toda a perseguição que o povo judeu passou, a gente acabou voltando o nosso coração para as nossas necessidades do aqui e do agora. A gente precisa de um líder político para acabar com a guerra. E a gente esqueceu do problema do pecado. E quando eu estava em Israel, teve uma vez que eu passei por uma rua que chamava Geulah. E aí eu perguntei para uma amiga que estava comigo, eu falei, o que significa Geulah? E ela falou, significa redenção. E aquela palavra ficou no meu coração, né? O que Deus quer dizer com redenção, né? Por que a gente precisa de redenção? E foi aí que eu comecei a me aprofundar nas escrituras. Eu ganhei uma Bíblia, e quando eu ganhei uma Bíblia, eu ainda estava achando que aquilo ali era tudo uma besteira, que os cristãos mudaram os termos para tentar provar que Jesus era o Messias, que aquilo não tinha nada de judaico, e eu fui surpreendida quando eu peguei as escrituras, eu li, eu comparava, inclusive um dos sites que eu entrei para conseguir comparar palavra por palavra foi o site do Movimento Rabado, porque eles têm lá a Torá original em hebraico e uma coluna em inglês também com a tradução, e eu comparava versículo por versículo para ver se não tinha nenhuma alteração, porque para mim Isaías 53 estava claro que era Jesus. E quando eu abri o Novo Testamento, eu vi que não existia nada mais judaico do que aquilo, e que Jesus ele veio para o povo judeu, ele não veio para trazer condenação, mas ele veio para trazer salvação. E eu finalmente entendi o sentido de redenção através da obra da cruz. E o meu convite é para que a gente pare de olhar, né, para que as pessoas digam, não acredite em mim, não acredite no rabino e não acredite no pastor. Pegue as escrituras, estude você as escrituras, e fecha a porta do teu quarto e ore a Deus em secreto. Pergunta a Deus, quem é o Senhor? Se revela para mim, porque a gente só tem uma vida para viver e é a eternidade que está em jogo, né? Não é simplesmente uma questão de a gente crer ou não crer para essa vida, mas para a eternidade. Muito bem, Regina, muito bom, bem especial este momento que nós estamos fechando aqui, falando sobre esse assunto tão importante a respeito do Messias, que é o Senhor Jesus. Não poderíamos deixar de ter o testemunho aqui, ainda que bem em breve, né, a respeito desse seu encontro com o Messias, desse seu encontro com o Senhor Jesus que a alcançou. E mais uma vez a Regina, né, depois então que recebeu Jesus como seu Messias e creu como Senhor da sua vida e seu Salvador, Regina se submeteu ao discipulado, a estar congregando dentro de uma igreja, fez seminário e hoje a Regina serve como missionária em tempo integral, morando e servindo desde os Estados Unidos. Tem sido bênção, né, para a comunidade judaica e para tantos outros gentios também que Deus colocou em sua vida. E eu creio que mesmo nesse tempo curto aqui foi edificante aí para a gente conhecer um pouco mais a respeito aí dos movimentos aí judaicos a respeito aí, né, do Messias, os falsos Messias que aconteceram aí na história, e finalizando com esse testemunho fantástico aí da Regina. Deus te abençoe, Regina, um grande abraço. Amém, Deus abençoe, pastor. E eu quero agradecer você também que esteve conosco aqui em mais um Israel para Jesus. Quero deixar aí um grande abraço para você e toda a sua família. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.